Graça e paz. Hoje eu gostaria de falar de um texto bastante interessante, bonito, da palavra de Deus. E eu vou pegar aqui por base Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 13. Esse texto ele é mencionado nos outros dois evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus e em Marcos. Mas aqui, Lucas, vou usá-lo por base porque aqui, tão somente aqui, aponta que este acontecimento se deu após Jesus Cristo ter orado, o que para mim é um detalhe extremamente relevante e importante. Por isso que eu, apesar de encontrar o texto nos 3 evangelhos sinóticos, eu pego por base Lucas. E vamos ler então. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o traiu. Acabei pegando também o versículo 14, né? Acabei lendo Lucas 6, do 12 ao 14, para definir também, né, esses 12 apóstolos. E é curioso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, anterior à eleição desses 12, ele foi orar. É bastante significativo isso. Tudo que Jesus Cristo fazia era embaixo de oração, né? Era tendo orado, ou seja, tendo conversado com o Pai primeiro, tendo buscado a orientação e a direção de Deus para tudo o que fazia. E o que eu quero aprofundar desse texto é esse aspecto de que, tendo ali Jesus Cristo uma multidão que o acompanhava, num determinado momento ele chama para si, após oração, 12, para que aprendessem com ele, não apenas por meio das palavras, mas para que aprendessem também por meio da convivência com ele, para que aprendessem também por meio do exemplo dele, por meio de uma caminhada, uma jornada de aprendizado pessoal. Que privilégio esses homens tiveram. Que privilégio esses homens tiveram de estar ali, não só ouvindo o mestre, mas de acompanhando no dia a dia, conhecendo-o melhor, conhecendo-o de maneira profunda. Nesse momento, esses 12 apenas são chamados e têm esse privilégio. E a gente percebe o seguinte, que desses 12, o texto bíblico evidencia que 3 em especial souberam aproveitar de melhor maneira este privilégio. E eu digo isto com as evidências que temos do texto bíblico, porque nós vamos ver que em alguns momentos os momentos mais sérios, são esses 3 que são chamados. Ou seja, tornam-se aqueles homens de confiança de Jesus Cristo. E Deus não faz acepção de pessoas. Com certeza, esses 3 aproveitaram melhor este privilégio que tiveram. Esses 3 são Pedro, Tiago e João. A gente vê que, apesar, né, desses 12 que acompanham Jesus e aprendem ali por meio não só de palavras, mas da sua convivência, em alguns momentos mais profundos, são só os 3 que são chamados. Isso se dá quando, por exemplo, quando da morte da filha de Jairo, então, aquele, né, um dos principais da sinagoga que recorre a Jesus Cristo por conta de sua filha que estava enferma, e a caminho da casa de Jairo, seus servos chegam e avisam que sua filha havia morrido. A partir dali, então, uma multidão que acompanha Jesus Cristo é deixada para trás. Então, somente Jairo e 3 dos discípulos que acompanhavam Jesus continuam essa caminhada. E esses 3 que vão lá e presenciam o fato de Jesus Cristo trazer aquela adolescente à vida são Pedro, Tiago e João. O mesmo vai se dar
né, no Monte da Transfiguração. Quando ali Jesus Cristo se transfigura diante dos seus apóstolos, também estão presentes Pedro, Tiago e João. E vemos o terceiro exemplo, ali já em Getsêmani, pouco antes de Jesus Cristo ser preso, no seu momento ali de agonia, quem também está ali ao seu lado, quem ali também está com ele, Pedro, Tiago e João. Ou seja, né, daqueles 12 privilegiados, 3 souberam dar um passo a mais, dar um passo adiante e tirar maior proveito desta convivência, deste aprendizado. Vemos que depois se tornam eles os pilares da igreja. Lá no livro de Atos vai falar que Pedro, João, o Tiago que lá é mencionado, lógico, já não é mais este Tiago, irmão de João, porque este havia sido morto à espada. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Mas vemos então ali, né, que Pedro e João se tornam os pilares da igreja, juntamente com Tiago, irmão de Cristo, porque se tornou-se o pastor da igreja de Jerusalém. É notório o quanto esses dois, né, se destacam no livro de Atos e o quanto esses 3 se destacam enquanto apóstolos de Cristo nessa jornada com o Senhor Jesus. Amados, todos nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus. E todos nós hoje, na dispensação da graça, temos o privilégio de estarmos com Ele, de aprendermos mais e mais dEle. Que você seja como Pedro, Tiago e João. Queira sempre mais de Jesus Cristo. Mergulhe mais e mais no privilégio que temos hoje de caminharmos com Cristo. E extraia o máximo de proveito desta comunhão que temos com Deus. Somos privilegiados porque podemos estar na presença do Senhor sempre e aprendermos mais e mais dessa nossa comunhão com Ele. Que sejamos como Pedro, Tiago e João. Que queiramos mais e mais de Cristo. Que queiramos mais e mais dessa nossa comunhão com Ele. Amém? Peço a você que não deixe de dar um like, que também ative o sininho para que receba as notificações. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Amém? Graça e paz.